Abre o microfone. Portanto, Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Quando os israelitas estavam entrando na terra prometida, eles haviam passado 40 anos no deserto. Durante 2 anos eles caminharam até Cades Barneia, e de Cades Barneia para a terra prometida seria mais ou menos 15 dias. E é quando Moisés manda que eles vão espiar a terra, e 10 das pessoas que vão espiar, eles fazem aquela confusão toda, aquela revolução, dizendo que Deus não os daria a terra prometida. E por causa disso, por causa da incredulidade, eles passaram mais 38 anos rodando no deserto. Eles voltaram. Se você olhar no mapa, eles voltaram para o Sinai. Porque quando nós deixamos de crer nessa verdade, quando nós deixamos de crer na soberania do Pai, nós recuamos, nós retrocedemos. E observem que para entrar na terra prometida, depois desses 40 anos rodando ali no deserto, e o deserto é tratamento, aprendizado, nenhum murmurador entrou na terra prometida. Todos os inconformados, todos os incrédulos morreram no deserto. Ninguém daqueles que murmuraram, daqueles que foram incrédulos à palavra de Deus, entraram na terra prometida. Então, mostrando isso também, que só quando acontece conosco, ou nós nos dobramos para que o Salmo 37:4 aconteça na nossa vida, aí Deus faz. Vocês lembram como é que diz Salmo 37:4? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E essa questão de agradar-se do Senhor é Deus estar satisfeito, Deus estar alegre com aquilo que o Senhor está me oferecendo. Ou seja, eu descansar, eu estar agradado com tudo aquilo que Ele me oferece. Ou estar satisfeito, ter prazer naquilo que Ele me oferece. Aí sim, o Senhor vem e faz. Enquanto não, nós vamos ficar sofrendo, procurando fazer pelas nossas próprias forças aquilo que nós queremos, aquilo que desejamos, e nada vai acontecer. Então, quando o pessoal estavam já, todos os israelitas estavam ali às margens do Jordão, que Josué, o Senhor fala com Josué, Moisés havia morrido. Ele manda que aqueles 2 espias vá lá na terra, lá em Jericó, e eles vão lá, e quando chega, observem que todos os murmuradores haviam ficado pelo meio do caminho. Quando eles dizem assim, a terra é boa e o Senhor realmente vai nos dar essa terra. O Senhor já nos deu essa terra.
ninguém reclama, ninguém diz nada, ninguém dá um pio. E Josué, ele diz assim: santificai-vos, porque daqui a 3 dias, ou seja, provedes de alimento, tal. Preparem-se, porque dentro de 3 dias nós vamos passar esse Jordão. E depois ele diz assim para os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés: o Senhor vos deu descanso nessa terra. Olha a conversa de Josué. O Senhor vos deu descanso nessa terra. Ou seja, eles receberam a herança antes. Aqui junto da tribo de Moabe. E ele disse, aí ele lembra aquilo que Moisés havia falado para eles. E vocês vão se armar e se preparar e atravessar com os vossos irmãos, isso ele fala no capítulo 1:15, verso 15, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos na terra prometida, na terra que hoje passais a possuir. Então, até que o Senhor dê descanso. Então, quando nós olhamos para o contexto geral dessa questão de descanso, o que o Senhor está sempre querendo nos levar a esse descanso, nós vamos ver que envolve até tudo está preparado. Porque quando o Senhor fala lá através de Moisés, ele diz que eles vão preparar uma terra, vão comer aquilo que eles não plantaram, não é assim? Morar naquilo que eles não edificaram. Estou mentindo? Não. Ou seja, eles vão receber tudo pronto. Nós vamos comer aquilo que nós não plantamos, vamos morar naquilo que não edificamos. O Senhor vai nos dar tudo pronto. Então, toda essa questão do descanso envolve tudo isso. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Então eu não tenho que trabalhar, porque está tudo pronto. Envolve o agradar-se, eu estar satisfeito com aquilo que me foi oferecido. Então, toda essa questão de descanso envolve tudo isso. O que o Senhor estava oferecendo para eles ali na terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Tudo pronto para eles. E o Senhor, Ele continua nos conduzindo a essa realidade. Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 29 e 30, ele diz o seguinte. Cadê nossos leitores aí? Romanos 8, 29 e 30, ele diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Glória a Deus. Então, observem que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Aí nós vamos olhar para o seu filho. O filho reclamou de alguma coisa quando o pai... A gente encontra na Bíblia alguma murmuração de Cristo? Ele reclamando de alguma coisa? Lá em João nós encontramos várias vezes ele dizendo: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer tudo aquilo que Ele me prescreveu. Ou seja, como Ele me disse, isso vai ser feito. Eu tenho uma comida para comer que você não pode comer agora. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. Então, o Senhor fala várias vezes, e no capítulo 17 de João, Ele chega e diz assim: Pai, tudo quanto Tu me ordenaste,
para me fazer, eu fiz. Não é assim? Capítulo 17 de João. Pai, tudo que tu me mandasse fazer, eu fiz. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora glorifica o teu Filho com aquela glória que eu tive contigo antes mesmo que houvesse mundo. Agora glorifica-me com aquela glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Então, Ele nos chamou para sermos conforme a imagem do seu Filho. A nossa caminhada agora é como o Salmo 23. O Salmo 23, talvez vocês saibam mais do que eu, me ajude. Que ele diz assim, o Senhor é o meu pastor. E nada, olha, tá tudo aí, ó. Nada me faltará. O que é que ele faz? Deitar-me faz em verdes pastos. Tem alimento, tem comida. Em verdes pastos. O que mais? Guia-me mansamente. Mansamente. Olha como é que ele vai nos guiar. Porque as ovelhas não podem correr, porque elas são afrontadas. Tem o sol. Elas podem ser afrontadas, então tem que ser levadas mansamente. Não pode ir correndo. E ovelha, quando caminha, sempre pegando uma graminha aqui, outra ali, comendo. Aí guia-me mansamente a quê? Águas tranquilas. Então tudo é tranquilo, tudo é bom. Refrigera a minha alma. Nós precisamos que o Senhor, Ele guarde a nossa alma. Como nós falamos, a nossa alma, ela é muito... que nome nós daríamos? Que nome você daria? Agitada, o que mais? Inquieta, o que mais? Inconstante, rebelde. Então a nossa alma, ela precisa ser guardada. E principalmente tem outra coisa. Tem outras coisas. Tem as setas do maligno. Sabe por que seta? Porque ele não consegue chegar. Ele não consegue te tocar. Senão ele chegar lá perto de tu e, ó, fiava a seta. Mas ele não pode chegar perto de você. Que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele o guarda e o maligno não lhe toca. Então ele não pode chegar perto de você. Aí tem as setas. Tem as setas do maligno. Que ele tenta através de palavras. Toda vez que alguém vier com mal palavra para você diz assim, tem cuidado porque tu pode se acidentar ali, não vem de Deus, não procede de Deus. Então repreende em nome de Jesus. Embora que seja caladinho aí, porque às vezes a gente fica com vergonha, né, de repreender na frente da pessoa. Então todas as vezes que as pessoas dizem, olha, não, isso aí pode acontecer, isso pode acontecer, isso, aquilo, aí você, se você não tiver coragem de dizer na cara, como faz o, né, Verto, como faz o pastor Souza. O pastor Souza é cara de pau, ele diz logo na cara. Se a gente não tem coragem como o pastor Souza, a gente diz caladinho. O pastor Souza vinha de Manaus para Fortaleza de avião. Aí que ele não gosta de andar de avião nem de barco. Ele é muito macho, andando no chão, de ônibus, mas no ar ele não quer nem saber. Ele vai daqui para o sul do Brasil de ônibus, mas não anda de avião. Aí diz ele que vinha dois rapazinhos assim, né, conversa sem vergonha, aí dentro do avião, do lado dele. Aí passou um avião do lado aqui, ó. Ele disse que passou, ele diz assim, rapaz, passou menos de 10 metros, mas não é só a impressão da gente. Mas passou um avião do lado deles, assim, o contrário, né? Se cruzaram no ar. Aí ele fez assim, olha aí, vocês iam morrendo agora. Diz ele que os caras começaram a chorar. Não é isso, morrendo, ele diz assim, olha aí, vocês iam indo pro inferno, olha aí, ó. Iam indo pro inferno. Então, meus amados, nós precisamos que o Senhor guarde a nossa alma. Porque o maligno, ele vem com suas palavras malignas, usando certas pessoas, com palavras negativas, e nós recebemos, o pior é que nós recebemos isso, não é assim? Nós recebemos, muitas vezes a gente ouve alguma coisa e fica preocupado. Por
quê? Porque a nossa alma recebe aquilo. Nós não vigiamos sempre. Às vezes você está atento, está vigiando, mas às vezes não. Às vezes nós não estamos vigiando e recebemos uma palavra e aquilo fica batendo na nossa cabeça. Rapaz, é mesmo, isso pode acontecer. E é dessa forma que o inimigo trabalha. O feitiço é isso. O feitiço, que as pessoas dizem que jogam feitiço nos outros, feitiço é isso. Às vezes nós ficamos muito pegados, como um exemplo, à televisão. A gente fica tão pegado ao que nós estamos vendo na televisão, nós estamos enfeitiçados por aquilo. Que as pessoas falam ao nosso redor, fala com a gente e ninguém escuta. Como diz a Ilha, o Oswaldo, que quando ele está no telefone, pode falar, que ele não escuta nada. Ele está ali no telefone, está tão ligado que ele não escuta nada. Mas isso é inerente do ser humano. Então, às vezes, nós recebemos essas mal palavras. Aí o Senhor diz assim, no Salmo 121, 7, ele diz assim, ele guardará a tua alma, não é assim? Amém. Ele guardará a tua alma, ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Nós precisamos que o Senhor nos guarde, nos conduza. Nós precisamos que realmente o Senhor nos direcione, assim como ele está falando lá no Salmo 23. Dessa forma. Porque ele precisa nos guardar. Se ele não fizesse isso, nós nos desviaríamos, nós cairíamos. Ele fala isso quando Moisés começa a falar lá em Deuteronômio, logo no início de Deuteronômio, ele dizendo assim, o meu povo até hoje não me conhece. Mas como é que o povo andou 40 anos com o Senhor e não me conhece? Porque o povo ali, ele conheceu as manifestações poderosas de Deus. Eles conheceram as manifestações. Mas conhecer a Deus, conhecia Moisés e Josué. Eles realmente tinham experiência. E lembrem-se que naquele tempo não existia, o Espírito não era permanente. O Espírito permanente naqueles que o Senhor queria usar. Mas se não, era como Sansão, chegava, usava e saía, chegava, usava e saía. Não existia um espírito permanente, tanto que Davi, ele pede esse espírito permanente. Senhor, renova dentro de mim um coração puro e um espírito permanente, ou um espírito reto. Ele pede um novo nascimento, porque se ele não tivesse a vida de Cristo nele, a vida do Senhor nele, ele não conseguiria andar em santidade. Então, ali ele pede. Hoje nós temos um espírito permanente, mas em nós existem duas naturezas, uma natureza terrena e uma natureza divina. Em nós temos a natureza de Cristo e a natureza terrena, a nossa natureza. Existem duas naturezas dentro de nós, uma lutando contra a outra. Eu quero fazer a minha vontade e Cristo quer fazer a vontade dele. Duas naturezas. E porque foi trocada. Ele tirou aquela natureza adâmica e colocou em nós a natureza de Cristo. Paulo fala sobre isso, Pedro também fala. Ele fala em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 3 e 4, não é assim? Ou é 2 Pedro 3 e 4? Vamos ver isso. E também no capítulo 2 de 1 Coríntios. Ele diz que nós temos a mente de Cristo. Paulo fala, né? 2 Pedro. Deixa eu ver aqui. 2 Pedro 1, 3 e 4. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. É aqui? É 3 e 4, não? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Participante da natureza divina. Ou seja, eu me torne participante
da natureza divina com Cristo. Para que, visto como pelo seu divino poder nos tem dado tudo concernente à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Pelo conhecimento completo. Para onde é que nós estamos indo? Nós estamos caminhando conhecendo a Cristo. É para lá que nós estamos indo, para estar em Cristo. Hoje nós estamos em Cristo, mas nós estamos caminhando para Cristo. Porque nós fomos salvos. A salvação foi completa, a salvação foi plena. Você creu em Cristo Jesus, na sua inclusão na morte e ressurreição com Cristo. Amém, glória a Deus. A salvação foi feita. Você não tem mais que fazer nada. Ele nos salvou sim. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas aqui Ele está nos salvando. Salvando de quê? Salvando de nós mesmos. Amém. Salvando de nós mesmos. Ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, em que um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos para que os que vivem... Quem é que vive, pessoal? Quem é que vive? Quem vive é quem tem Cristo. É onde Cristo habita, existe vida. Onde passa o rio de Deus, existe vida. Então, Cristo habita, então existe vida. Para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o Senhor está nos chamando, nos tirando. Ele nos tirou do mundo, agora para ser dele, isso é santo, e se chama santo. Às vezes as pessoas perguntam assim: tu é santo? Ah, eu estou tentando. Tentando o quê, meu filho? Tentando o quê? Jesus já te libertou, já tirou de lá e trouxe para cá. Isso significa ser santo, separado para Deus. Certo? Agora nós estamos sendo santificados, tirando de nós estamos sendo tirados de nós para Cristo. É por isso que ele diz assim. Primeiro ele diz lá em Marcos 1,17: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Depois ele diz lá em Lucas 9:23 e 24. Ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia a dia e siga-me. Aí lá em Mateus 11:28, 29 e 30, ele diz assim: vinde a mim. Isso é um convite para casamento, para estar junto. Certo? Agora eu quero tu para mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa questão de colocar, tomai sobre vós o meu jugo, é colocar a cabeça no mesmo jugo de Cristo. Cristo é o experiente. Cristo é o experiente. Eu vou colocar a minha cabeça no mesmo jugo que Ele, para mim aprender dele. Porque eu andando com Ele, eu vou aprender. É o que os discípulos fizeram, andando com Ele, caminhando com Ele, aprendendo com Ele. Mas eles só vão compreender isso depois da ressurreição de Cristo. É quando eles vão compreender realmente o que aconteceu. E a gente vê isso lá em Lucas capítulo 24. Né? Ele dizendo, agora que eles se entenderam, quando Jesus Cristo ressuscita, começa a conversar com ele, que ele diz assim: era necessário que tudo que estava escrito acontecesse. E aconteceu. Amém. Então, colocar a cabeça no mesmo jugo de Cristo para que a gente aprenda com Ele, esteja caminhando com Ele, a mesma caminhada, as mesmas pisadas. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. A nossa alma sempre precisa estar descansada, conformada, esperando sempre nele. Agradada, no agrado, agradando-se do Senhor, daquilo que Ele tem nos dado, daquilo que Ele tem nos oferecido. Nós precisamos estar aí, caminhando nele, por Ele e para Ele. Amém. Precisamos estar nessa pisada, senão nós não vamos chegar lá. O apóstolo Paulo, aqui em Corinto, ele diz assim: celebrai a festa com os asmos lembrem-se aí, lembrem lá, como é que ele diz? Com o asmo da purificação, e não com o fermento, com o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato sois. Ou seja, você é uma nova massa. Por que precisa ser uma nova massa? Ele diz assim: para que sejais uma nova massa, como de fato sois. Então você é uma nova massa e vai ser uma nova massa? Amém. Você entende isso?
Ou seja, você é filho, está sendo conduzido para ser filho. Você está em Cristo, está no descanso, mas está conduzindo para estar no descanso. Isso é coisa do Senhor, que Ele vai nos revelando dia a dia. E a mesma coisa, o pessoal entram na... Já vou fechar. O pessoal entram na terra prometida, que ali era o descanso. O pessoal entraram em Canaã. É o descanso, amém? Não é a terra prometida, amém? Amém. Só tinha agora que conquistar o seu espaço e conquistando, porque o Senhor diz assim, então somente ser forte e corajoso, porque eu estou contigo todos os dias. Não te desampararei, nem te deixarei. Né? Então somente ser forte e corajoso. Nós vamos lutar agora com a força de Deus, não com a nossa. Com a força dele. Ele nos fortalecendo, nós vamos conquistar o nosso passo. Mas tem Jerusalém para ser conquistada, pessoal. Tem Jerusalém. Quando é que eles vão conquistar Jerusalém? Quando é? Aula de conhecimentos gerais. Quando é que eles vão conquistar Jerusalém? Não. Quando o pessoal está lá. Jerusalém é o Monte Sião. Na época lá era o Monte Sião. Quando é que eles... Quem é que conquista Jerusalém? Você não lembra? Foi um rei, na época dos reis. Quem é que conquista Jerusalém? Davi. É Davi quem conquista. Porque Davi era uma figura de Cristo. Tem Jerusalém. Vocês lembram que lá atrás ele diz assim, olha, vocês peguem as primícias de vocês, os primeiros frutos, e vocês vão comer no lugar onde eu escolher, para ali vocês estarem juntos. E esse lugar escolhido foi Jerusalém. Lá é o lugar da festa. Também tem simbolismo. Lá é a igreja reunida. Lá vai ser o descanso. Ou é o descanso. Eu não estou dizendo que é, porque mas ele é uma figura. Não é, ele é porque ele é uma figura. Ele é uma sombra da igreja reunida, do povo de Deus junto, do Salmo 133. Como é que diz? Quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam. Aí está o prazer de Deus. Quão agradável, quem está dizendo? O Senhor. Quão agradável é que a igreja esteja unida. Lá é a igreja. Esse que eu vi a noiva descendo como... Esse que eu vi a Nova Jerusalém ataviada como noivo, descendo para o seu noivo. Adornada para o seu noivo. A Nova Jerusalém. Como diz o pastor Milênio, a igreja está na Nova Jerusalém. A igreja está na Nova Jerusalém. Eu estou querendo compreender essa questão, há tempo que ele fala sobre isso, dizendo que a igreja não é a noiva, a igreja está na noiva. Faz um sentido, mas nós precisamos orar do Senhor. Que eu não gosto muito assim de repetir, de passar para as pessoas aquilo que os outros passam. Só quando o Senhor me der experiência, eu vou passar com segurança, mas é o que o pastor Glênio diz. Vocês já ouviram ele falando sobre isso? Ele disse que a Nova Jerusalém, ela é a noiva, que a igreja não é a noiva. A igreja está na noiva. Eu não entro nessa questão. Eu só vou orar e pedir do Senhor, se realmente é assim, Ele nos revela. Ele fala muito sobre isso. Mas é bem interessante essa coisa de que a noiva está, ou seja, a igreja está na noiva. Ela faz parte da noiva, mas não é a noiva. Ele vê Jerusalém como o lugar da congregação, o lugar onde reúne a igreja, o povo de Deus está reunido na cidade santa. Na cidade santa. E esse é o prazer, é o descanso de Deus para onde nós estamos sendo conduzidos. Amém. É lá.
onde a igreja vai estar reunida em amor, não assim, ó, beliscando, brigando, batendo, mas em comunhão, abraçando. Porque é aí o descanso de Deus, é o prazer de Deus. Nós vamos ver isso no Salmo 133, um pouco mais direitinho, porque lá Davi é uma figura de Cristo, preparando esse descanso para Deus, para o Pai. Não é Davi, é Cristo que faz. Amém? Amém. Papai do céu nos conduza nessa realidade, Cristo, nessa realidade da igreja em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. O irmão Everton vai orar? Amém? Glória a Deus. Irmão Everton. Vem aqui. Amém. Glória a Deus. Leva a Bíblia para dar a palavra. Ainda bem que nós não. Graças a Deus, irmão. Vamos orar. É uma voz de doente mesmo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa reunião, pela palavra que foi proferida. Que o Senhor possa, através do Santo Espírito, revelar a cada um, Pai. Continua nos guardando, livrando de todo mal. E que a cada dia, Pai, nós possamos mais crer na Tua palavra, na comunhão com os santos. E principalmente, Pai, levar aos cativos e oprimidos as pessoas que estão necessitando não só de uma palavra, mas da nossa misericórdia para com essas pessoas. Guarda nossos familiares que ali estão em Aracati e que o Senhor possa nos dar mais alegria de louvar e te adorar, Pai. Porque isso provém de Ti, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém.